E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa notícia que saiu aqui: diabetes agrava risco de morte por câncer, né? É uma parte que eu gosto bastante de estudar e eu tenho bastante coisa para falar para vocês sobre esse tema, tá? Mas, antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Então, não deixem de clicar no botão inscrever-se, ativar as notificações clicando no sininho aí do lado, que aí sempre que vocês depois que vocês tiverem ativado, sempre que tiver um vídeo novo, eles vão chegar para vocês com uma notificação. Aí vocês podem já assistir. Aí vocês assistam, curtam, compartilhem o vídeo, tá? E deixem seus comentários também, que aí vocês vão fazer esse canal crescer. Então vocês vão estar ajudando a chegar mais informação de qualidade para mais e mais pessoas que precisam dessas informações, né? Informações sobre câncer, sobre oncologia integrativa, oncologia convencional, tratamentos convencionais, tratamentos alternativos, alimentação, atividade física, psicologia, tudo sobre câncer. Notícias, né, estudos novos, pessoas que tiveram câncer, novidades, sempre com uma linguagem simples, tranquila, acessível, para que todos possam entender. Tá? Então vamos lá. Diabetes agrava risco de morte por câncer, diz estudo. Então, subtítulo aqui: pesquisa com quase 140 mil pessoas, é um estudo legal, acompanhadas por 20 anos, também legal, mostra que taxa de óbito, de mortes por tumores malignos, especialmente pâncreas, fígado, cólon e endométrio, né? Cólon do intestino e endométrio do útero, foi maior em pacientes com a doença metabólica, né? Com diabetes, né? Então a mortalidade por câncer foi em quem tinha câncer, né? E tinha diabetes, morria mais em quem tinha só câncer e não tinha diabetes. Então, vamos ler um pouquinho aqui. As mortes relacionadas ao câncer são consequências, em pelo menos um terço dos casos, dos riscos comportamentais alimentares, como obesidade, né? Baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade física, uso de tabaco e álcool, de acordo com a OPAS. Que é isso? Hoje em dia, muitos casos de câncer eles são causados por estilo de vida. E é o que eu falo muito aqui no YouTube, lá no Instagram, estilo de vida. E é o que eu prego muito, né? Nessa visão que eu tenho, que eu ensino, que eu atendo os pacientes da oncologia integrativa, eu falo muito sobre estilo de vida. Não adianta a gente tratar o câncer e esquecer do organismo da pessoa e do estilo de vida que ela leva, porque hoje em dia a gente sabe que muitos cânceres, diria até a maioria dos cânceres, são causados pelo estilo de vida. A gente quer atribuir muitas vezes a genética, né? Ah, meu pai, minha mãe teve, ou então alguma coisa genética, mas não. A maioria dos cânceres são coisas que a gente desenvolve ao longo da vida, causada pelos nossos hábitos, né? E a gente fala aqui, né? Obesidade, sedentarismo, má alimentação, tabagismo e etilismo. E eu sempre acrescento aqui também sono ruim e o estresse também como causadores em conjunto, né? Não é a causa única, mas em conjunto também tem poluição, tem coisas, produtos químicos, né? Agrotóxicos, essas coisas, todos eles em conjunto levam ao desenvolvimento da maioria dos cânceres hoje em dia. E então aqui, né, uma pesquisa publicada no Diabetology, que é um jornal da Sociedade Europeia para o Estudo de Diabetes, mostrou que pessoas com diabetes tipo 2, que é mais comum nos adultos, né, têm maior chance de morrer da doença do câncer do que aquelas que não são diagnosticadas com o diabetes e têm o câncer. Então, os pesquisadores dessa universidade aqui, né, de Londres, essas duas universidades de Londres, observaram que a mortalidade por câncer em pessoas com diabetes é muito maior do que na população geral. Os dados mostram que a taxa de óbito é 18% mais elevada para todos os tipos de tumores oncológicos, para qualquer tipo, e 9% para o câncer de mama. Então, pacientes com a doença metabólica, né, eles chamam, para não ficar repetindo diabetes toda hora, eles colocam doença metabólica. Pacientes com essa doença metabólica têm 2,4% mais chance de morrer de câncer coloretal. Então, todos os cânceres piora a mortalidade se você tem diabetes. Então, a pesquisa também demonstra taxas crescentes de mortalidade por câncer de mama em jovens mulheres com diabetes ao longo do período do estudo. Nossas descobertas destacam a carga crescente de câncer em pessoas com diabetes, né? Particularmente indivíduos mais velhos, e destaca a necessidade de priorizar a prevenção, pesquisa, detecção precoce e tratamento do câncer e também do diabetes, né? Cujas taxas de mortalidade foram substancialmente maiores em indivíduos com diabetes. Aí vem a grande questão, né? Mecanismos. Resultados dos estudos evidenciam também um maior risco de surgimento e de mortalidade para alguns tipos de cânceres em indivíduos com diabetes. Então, assim como
Quem tinha câncer e tinha diabetes piorava, morria mais de câncer. Quem tinha diabetes tinha mais câncer também, como principalmente pâncreas, fígado e endométrio, que é do útero. Esses tumores também podem estar relacionados ao excesso da exposição prolongada aos níveis de açúcar, da resistência à insulina e da inflamação crônica, sendo os potenciais mecanismos biológicos subjacentes, de acordo com os pesquisadores. Então, vamos lá. A gente sabe que a insulina é um hormônio anabólico. O que é isso? É um hormônio que estimula o crescimento, né, das células. Por exemplo, um grande exemplo, mães gestantes com diabetes gestacional normalmente têm filhos grandes com parto difícil, que às vezes tem que fazer cesariana porque o filho nasce muito grande. Por quê? Porque a mãe com diabetes tem muita insulina e a insulina estimula o neném a crescer muito. Então, isso é uma das consequências, né? Então, a insulina aumentada faz com que as células cresçam mais. E se você tem uma célula tumoral por os outros motivos, a insulina ela pode fazer com que aquela célula tumoral seja estimulada a maior crescimento, né? Não diretamente a insulina, mas a insulina leva a um aumento da somatomedina, que é o IGF-1, que é o fator de crescimento derivado da insulina, né? Então já tem um nome aí, né? Fator de crescimento derivado da insulina. Então a insulina por si estimula o IGF-1, que estimula o crescimento das células, né? E como que se tem insulina aumentada? Quando se tem diabetes. Então a pessoa com diabetes ela tem excesso de insulina, né? E além disso, né? A pessoa com diabetes costuma ter níveis de açúcar elevado no sangue. E o açúcar também serve como fonte de energia para as células. Então você dá energia para as células normais e tumorais e você dá estímulo ao crescimento delas. Então você dá a faca e o queijo para o câncer crescer, né? Ainda tem um terceiro fator também, a inflamação, né? Porque todas as doenças metabólicas, e o diabetes não deixa de ser, a insulina elevada, o açúcar elevado, causam no organismo uma inflamação crônica. A gente fala de inflamação crônica subclínica, que o corpo ele fica sendo agredido por aquele excesso de insulina, aquele excesso de glicose. Então o corpo está sofrendo uma agressão constante ao longo de anos. Só que é uma inflamação leve, é uma agressão leve, porém crônica. E a inflamação crônica gera radicais livres, e por causa do combate a essa agressão. E esse excesso de radicais livres gera danos ao núcleo, ao DNA das células. E esses danos podem ir se acumulando ao longo do tempo, causando mutações. Então você danifica as células, estimulando a formação de mutações genéticas. Você dá estímulo para as células crescerem através da insulina e você dá combustível para elas crescerem dando açúcar. Então, gente, diabetes ali é realmente tudo que um câncer quer para poder surgir, crescer, se multiplicar e se perpetuar. Então, aqui, o diabetes fornece ao paciente uma condição em que a glicose fica em níveis mais altos e, inclusive, oscila mais que o paciente que não tem a doença. Isso causa um estado metabólico inflamatório, o que pode ter relação com o maior surgimento de câncer, uma vez que as flutuações no açúcar podem predispor à formação dos tumores. Não temos ainda essa relação direta com o risco de diabetes e de câncer. Tem sim, tem alguns estudos sim. Mas o fato de ter sido constatada a taxa de mortalidade em pacientes com diabetes tipo 2 gera um alerta, principalmente para a prevenção. O autor citou que os tipos mais associados de câncer de pâncreas são pâncreas, fígado, cólon e endométrio. E isso é importante para criar políticas de rastreamento. Os pacientes pegaram 137.804 pacientes com diagnóstico de diabetes no banco de dados e durante o período de 20 anos e viram ali nessa questão da mortalidade por câncer. Então, e porque eles têm a ver também, né? Tanto o diabetes quanto o câncer tem como forma de surgimento, né? E como forma de prevenção, os hábitos de vida. Então, se alimentar bem previne o câncer, previne o diabetes. Ter um peso adequado previne os dois. Fazer atividade física previne os dois, né? Não fumar e não beber também previne mais o câncer. E ter um sono bom, ter um estresse previne também o diabetes e previne o câncer. Então as duas doenças estão relacionadas juntas. Então se você tem tudo isso de ruim, você vai ter o diabetes, ou vai ter o câncer, ou vai ter os dois, né? Então a gente precisa
combater os dois, o diabetes e o câncer. E em paciente com câncer, você precisa combater o diabetes. E também não é só o paciente descobriu o câncer, ele tem diabetes. Tá, vou passar remédio para diabetes. Não é tratar com remédio, gente. Se essas doenças, essas duas doenças surgem com um estilo de vida ruim, não adianta a pessoa continuar com um estilo de vida ruim e eu dar remédio para aquela pessoa para corrigir o erro que o estilo de vida ruim causa. Não. O remédio que eu digo é quimioterapia e remédio que eu digo é remédio para diabetes. A gente tem que corrigir lá na origem, lá na fonte, lá na causa, que é no estilo de vida. Então, gente, não faz sentido você tratar o câncer e não tratar o estilo de vida. Não faz sentido você tratar a diabetes e não mudar o estilo de vida, né? Foquem nisso. Tendo câncer, tendo diabetes, fazendo cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tomando remédio para diabetes, injeção, tomando insulina, precisa modificar o estilo de vida para modificar o que causou o câncer. Senão você só vai perpetuar, vai ficar só levando aquilo e não vai corrigir o que causou. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia, né? Vocês sabiam dessa relação do diabetes com o câncer, mas é uma relação comum, realmente a gente vê. Mas não sei se vocês sabiam que a gente precisa tratar as duas causas, né? Na verdade, a mesma causa dessas duas doenças, né? E vocês, se vocês têm câncer, vocês já pensaram nisso? Já pararam para pensar no estilo de vida como forma de prevenção e não como forma de tratamento? E o que vocês fazem para modificar e melhorar o estilo de vida de vocês? Coloque aí nos comentários, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.